Bom, Alexandre, obrigada. É um prazer te ter aqui. Para quem está nos assistindo aqui no Instagram, pode ser que tenha algum problema de imagem quando eu apareço, mas a hora que o Alexandre aparecer vai ficar só ele, vai dar tudo certo. E depois o vídeo lá no YouTube vai ficar perfeito com todo mundo. O meu convidado de hoje é o Alexandre Mendonça de Barros. A gente está fazendo a última live da série Desafios Regulatórios sobre Defensivos Agrícolas. Esse material das 5 lives já feitas vai virar um e-book que depois eu vou ter o maior prazer de dividir com todos vocês. E para falar do meu convidado é o Alexandre Mendonça de Barros. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, se formou em 90. O famoso lagarto. É isso mesmo, lagarto. Doutor em Economia Aplicada pela Exalc USP em 99. Foi professor do Departamento de Economia da Exalc entre 95 e 2004. Professor de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas de 2005 a 2011. Membro do Conselho de Administração da Fosfétil, da CASP, Vale Fertilizantes, do Grupo Schoenmaker, Terra Viva, Coplana, Guarita e Bug Agentes Biológicos. É membro dos conselhos do Grupo Otávio Lage, de Frigorífico Minerva, HIG Big Sal e Grupo Roncador. Membro do Comitê de Assessoria Externa da Embrapa Pecuária Sudeste, do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. Professor associado da Fundação Dom Cabral e sócio consultor da MB Agro Consultoria. Então, seja bem-vindo, Alexandre. Eu vou te passar a palavra e depois eu volto com a nossa primeira pergunta aqui. Tá bom, Silvia, só agradecer o convite, é um prazer muito grande. Acho que esse assunto, esse tema de hoje é absolutamente central, né? Espero que a gente consiga mostrar sob o olhar, né, a ótica econômica, a relevância do sistema de proteção de plantas, né, para a economia brasileira. Acho que o objetivo, no meu entendimento, acho que a ideia, talvez, que a gente possa contribuir, é justamente um olhar mais macro, né? Como é que a sociedade brasileira, de um produto agrícola relevante, né, um defensivo, ele gera um valor muito grande para a sociedade como um todo. Então, a satisfação é enorme poder debater um tema tão relevante para o agronegócio brasileiro e para o Brasil, né, como um todo. Bom, muito obrigada. Então, vamos lá. Recentemente, a MB Agro desenvolveu um estudo sobre os impactos econômicos da adoção de uma nova tecnologia de controle da ferrugem asiática na soja. Eu não vou aqui entrar em nomes comerciais, mas vamos falar dos resultados do estudo. Ele trata principalmente da necessidade de controle da maior praga, da maior cultura agrícola do Brasil. Perfeito. Então, vamos falar um pouco de soja para depois chegar na questão da tecnologia em si. O país ele era tradicionalmente um importador de alimentos e nas últimas décadas se transformou em grande produtor e celeiro do mundo. O que nos levou a isso, né? Essa coisa do celeiro do mundo que a gente tanto busca e foge, né? Exato. Bom, Silvia, sim, primeiro pergunta super bacana, né, que acho que dá uma perspectiva histórica. Eu fui professor de economia agrícola, né, por muitos anos, e se a gente volta na história dos economistas agrícolas brasileiros, os anos 70, 60, 70, teve um amplo debate entre algumas das melhores cabeças que pensavam a agricultura brasileira, que ela era vista como um problema, né? Um problema porque o Brasil, um imenso território, né, acabava por importar alimentos, a gente via um ciclo de inflação, os preços dos alimentos eram extremamente elevados. Então, se você voltar na literatura histórica brasileira, a agricultura era vista como tinha vamos dizer, um certo atraso, um atraso tecnológico, um atraso de oferta, e era um impeditivo para o desenvolvimento econômico brasileiro. Ali, portanto, foram construídas lá atrás, né, políticas muito bem estruturadas que acabaram ajudando a expansão agrícola brasileira. Então, uma política de crédito muito clara, né, crédito para investimento, crédito para custeio, para comercialização. Montamos um conjunto, né, de investimentos nas escolas de agronomia, né, de veterinária, de agrárias em geral. Desenvolvemos centros de pesquisa, montamos, né, um centro nacional de pesquisa. Alguns estados tinham, o estado de São Paulo tinha centros de pesquisas históricos, né, muito relevantes até hoje.
o Biológico, o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Zootecnia, mas isso se estendeu para todo o sistema brasileiro e a gente começou a ver, então, que essa tecnologia foi ganhando tração, né? O que realmente pegou, Silvia, foi assim, nós começamos a perceber que, conforme nós fomos avançando para o Cerrado, nós não achávamos ali uma tecnologia, né, apta para as condições tropicais, né? Solos muito pobres, a gente conhecia muito pouco da química do solo brasileira, a gente não tinha, né, um sistema que foi sendo desenvolvido por décadas, começou com agricultores, que é o sistema de plantio direto, e de repente a gente foi tendo uma ebulição no sistema produtivo brasileiro, mas ainda muito voltado para dentro, né? Essas novas culturas, etc., nós estávamos relativamente pouco conectados ao mercado internacional, a não ser no café, né, no açúcar, que eram coisas tradicionais, históricas brasileiras. O que aconteceu, que foi um fenômeno, né? Depois a gente pode até mostrar alguns números, se você quiser, assim, entrou a China, tá? A China entrou, mudou o jogo, né? Por quê? Porque os chineses lá atrás tomaram uma decisão estratégica por volta dos anos 90. A China também tinha uma trajetória de buscar uma autossuficiência na produção de alimentos, né? Os chineses são a maior agricultura do mundo, é a chinesa, né? Eles tiveram um sucesso absurdo na expansão da produção agrícola, mas o ganho de renda foi de tal ordem na China, na transição, né? A demanda de alimentos foi tão forte que os chineses começaram a ter que precisar importar grãos, coisa que eles nunca quiseram. E tomaram uma decisão estratégica muito importante para nós brasileiros, né? Eles olharam, né, perceberam que havia uma expansão gigantesca da demanda de carne, de proteína animal. Os chineses têm um padrão de consumo de proteína animal semelhante a dos países mais altos do mundo, em termos de avidez pela proteína animal. A proteína animal depende de grãos, e aí eles chegaram à conclusão que seria impossível produzir todos os grãos no território chinês. Então, eles fizeram uma escolha estratégica muito inteligente, escolheram produzir arroz, trigo, que é a base ali, né, vamos dizer, calórica aí da dieta chinesa, né, o macarrão e o arroz, e depois, né, tinham que escolher entre soja e milho, porque não dava para produzir os dois, assim como não dá hoje. O que os chineses escolheram, inteligentemente, mais uma vez, escolheram produzir milho e importar soja, porque normalmente a soja vale mais do que 2 vezes o preço do milho, portanto, se eu tiver que importar, sai muito mais barato por tonelada transportada importar um produto mais caro. Uhum. Foi aí, Silvia, que aí apareceu um choque de demanda externo que chacoalhou o Brasil. A gente, de repente, acordou, era uma realidade de praticamente não exportar quase nada de soja em 1990, e atingimos esse ano passado 90 milhões de toneladas de soja, transformando o Brasil no maior potência exportadora de soja do mundo, superando em 50% a exportação americana, em quase 9 vezes, 10 vezes a exportação argentina de grão, e fez do Brasil esse movimento espetacular e, claro, se transformou na cultura-chave dessa expansão do Cerrado brasileiro. Se adaptou muito bem, as variedades foram sendo desenvolvidas e estamos atingindo, a gente está projetando, Silvia, esse ano, talvez aí 40 milhões de hectares de área plantada de soja, a área maior já plantada por qualquer país de soja, né? Então, realmente viramos uma potência. Bom, Alexandre, a gente resolveu o problema de transmissão aqui. Quando eu falo, as pessoas estão me vendo. Que bom. Acredito que sim. Coloquem um joinha aí. A gente tem 280 pessoas assistindo. Deu medo agora, fala bobagem. Mas você colocou várias perspectivas que eu, mesmo trabalhando com agro há 15 anos, eu nunca tinha ouvido. E eu vi no seu estudo que eu li, que achei muito interessante também. Primeiro, eu tinha uma visão da China como um mercado altamente dependente da agricultura e não como um grande produtor agrícola, e isso desmoronou para mim depois que eu li o estudo de vocês, certo. E agora você está colocando mais dados que eu achei muito interessantes. Outra coisa que me pareceu na sua fala, que a gente acabou sendo uma consequência de decisões da China.
o que eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, eu queria te pedir para explorar um pouco mais. Fica à vontade para dividir a tela, se você quiser projetar alguma coisa. Quero sim, aqui. acho que tem... Vamos ver se dá certo lá para o pessoal que está no Instagram. Vê se está aparecendo direitinho. Eu estou assistindo aqui no telefone, vamos ver. Exato. Tá legal? Dá para ver? Tem um delay, vamos ver se... Se apareceu. Não, foi. Tranquilo. Mas eu posso Apareceu falar... mais corta. Corta bastante. Não é um grande problema, porque depois quem assistir pelo YouTube vai conseguir ver, então eu convido todos depois a acompanharem também no YouTube. Não está agora ao vivo lá, vai ser só depois. Mas eu queria completar minha pergunta falando que me pareceu claramente isso, de que a gente virou uma consequência de decisões da China, que é uma perspectiva que eu não tinha. Mas o que nos colocou como o primeiro fornecedor da China? Quais foram as políticas públicas e o ambiente climático e de solo que nos permitiram ser essa escolha, se é que fomos realmente uma escolha? Sim. Deixa eu lhe dizer, esse gráfico, infelizmente, a Organização Mundial do Comércio tem demorado para atualizar os dados, mas ele explica um pouco, Silvia, o comércio agrícola mundial. Aqui, basicamente, a gente está tentando separar os déficits e os superávites principais. Quer dizer, quem é deficitário importa mais do que exporta, quem é superavitário exporta mais do que importa, em bilhões de dólares. Esses dados são de 2018, dá para até atualizar alguma coisa aqui, mas não talvez para o mundo todo, mas dá uma bela perspectiva histórica. Então, a gente vê lá, em 1990, a China era uma exportadora de alimentos, então a bolinha azul implica um exportador líquido, chegava a exportar carne suína, porque a renda era muito baixa, e se converteu, se a gente olhar 2018, no maior importador líquido de alimentos. Observe também que o Japão, lá atrás, já era um grande importador líquido de alimentos, e seguiu sendo muito relevante, assim como aparece o Oriente Médio, em 2018, o petróleo sobe de preço, o mundo cresce, a renda dos árabes melhora, eles não têm terra, e a gente vê um déficit comercial muito grande. Os nossos principais parceiros comerciais hoje são exatamente a China e o Oriente Médio. A Europa perdeu uma importância relativa muito grande. E quando a gente olha do lado dos grandes superávites do mundo, a gente vê que o Brasil abriu uma boca de jacaré. Então, assim, é quase que uma relação umbilical. Nós nos tornamos os maiores parceiros comerciais agrícolas da China, justamente porque ela passou por uma decisão de produzir soja. Aí vem a sua pergunta, que é muito, muito pertinente, muito inteligente. Quer dizer, o que nós fizemos que uma coisa meio que casou com a outra, encontrou, num certo sentido, aquela história que eu comecei a contar lá dos anos 70, você vai construindo, vai aprendendo química do solo, vai desenvolvendo conhecimento, vai puxando, etc. A gente foi vendo uma expansão do cerrado, com altos e baixos, com semente que precisava ser adaptada, e a soja sempre a cultura-chave dessa expansão, dessa ocupação. Claro, passamos a usá-la, esmagar aqui dentro, usar o farelo para nutrir uma indústria de frango que cresceu muito. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. A gente viu essa transformação, o barateamento do alimento aos brasileiros, que foi espetacular. Aliás, faltou ponderar isso, que, na verdade, a gente fez um estudo também de 3 décadas, mais do que isso, hoje 4 décadas, o tempo vai passando, que mostra que o preço do alimento caiu quase 5% ao ano em termos reais durante 3 décadas, porque houve uma expansão de oferta muito significativa. Entretanto, Silvia, assim, o grande impulso, o grande boom adicional dos anos 90 em diante veio com essa puxada de demanda por parte da China. Deixa eu mostrar essa perspectiva histórica, que nem sempre é claro na cabeça das pessoas. Eu tenho aqui um quadro que vai mostrar para a gente. Aqui é cada barra dessa, 1990, uma década depois 2000, depois 2010, e a gente colocou aqui de 2019 2020. Os principais exportadores, que estão aqui nas Américas,
e o grande importador do mundo, que é a China. Então, primeiro registro, Silvia, 1990, a China não importava soja, zero, zero. E o Brasil exportava 3 milhões de toneladas de soja, que é ridículo perto de hoje. Tá? Se nós olharmos, né, os Estados Unidos, que era a grande potência exportadora de soja do mundo, exportava 15 milhões de toneladas. Né? Os argentinos, que escolheram esmagar e ficaram muito importantes na exportação de farelo e de óleo, não participam muito do mercado de grão. E aí o Brasil sai de 3 e pula para 80 milhões de toneladas. No ano passado, depende como você mede, o ano, se é hemisfério norte ou se é o nosso ano, mas chegou perto de 90 milhões de toneladas. Tá? Do outro lado do mundo tem a China, que de zero virou um importador de 90 milhões de toneladas, que deve virar 100, 110 nos próximos anos. Então, assim, eu acho que primeiro, bom, a gente está fazendo essas contas, né? Que o Brasil talvez esteja alimentando aí 10%, ajudando, contribuindo com a alimentação, talvez mais de 10% do alimento do mundo, que atende mais de 1 bilhão de pessoas. Tá? Essa história é incrível, né? Essa história maravilhosa que a gente construiu, ela tem, claro, uma presença do demanda interna, a gente consome aqui dentro soja, né? Esmaga, transforma em biodiesel, transforma em óleo que as pessoas consomem nas casas, transforma num farelo que vira carne, né, vira proteína animal, que a gente, aliás, exporta para a China, né, suínos, bovinos, exportamos frango. Então, há uma multiplicação, né, do benefício social que a soja traz. Né? Ela passa por e nos conecta ao mundo. Né? No certo sentido, a proteína da soja se transformou na proteína mais relevante aí, nas dietas para conversão, né, para uso nas dietas de proteína animal. Então, assim, é realmente um efeito multiplicador muito rico. Tá? Interessante porque a gente está falando num universo aí de 30 anos, né? Muito curto. É muito curto. E quando a gente olha para essa perspectiva da soja, olhar para trás ali desde 90 e olhando o seu histórico, praticamente a gente pode ver não só uma mudança na agricultura brasileira, mas uma mudança de comportamento alimentar mundial, né? Porque Correto. não é que o Brasil assumiu uma demanda existente já, não. A soja começou a conquistar esse espaço. O que mudou no comportamento das populações, e aí eu não vou falar só da China, para aumentar essa demanda? Qual que é o uso da soja além de ração e farelo? Tá. Existe um uso industrial também. Por que a China consome tanto e por que teve esse crescimento tão grande da utilização da soja? A soja é uma lavoura maravilhosa, né? Ela proporciona uma fonte de proteína muito relevante. Ela tem uso múltiplo, né? Mas, assim, o maior uso na China é, sem dúvida, a ração animal. Por quê, Silvia? Porque, assim, a carne mais produzida no mundo é a carne suína. São 115, eram, né? Agora está voltando a ser, porque eles sofreram, os chineses sofreram com o advento da peste suína africana, tá? Mas é uma produção de 115 milhões de toneladas de carne de porco. Só para dar uma referência, a carne vermelha, toda a produção mundial são 60 milhões de toneladas, praticamente a metade da produção de carne suína, e de frango está chegando em 100 milhões de toneladas. Portanto, o porco é o mais importante. Por quê? Exatamente por causa da China. Né? Mais da metade do rebanho mundial está lá. Metade do consumo mundial é o chinês, é a carne mais consumida pelos chineses. Tá, Silvia? E como é que essa carne era produzida? Ela era produzida em minifundos, pequenas propriedades, e nutridas com alimento, com resto de alimento, com resto de lavoura, que aqui no Brasil a gente chamava de fundo de quintal, de lavagem, né? A nutrição era uma nutrição bastante precária. A China, nos anos 90, justamente, começou a passar por uma transformação na sua suinocultura, na sua criação de aves, né? De leite, de proteína animal, na direção do que nós fazemos há muito tempo no Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, que é uma suinocultura de alta tecnologia, portanto, pertencente ao mundo da ração. Né? A gente estima
que em 2018, 55% da suinocultura chinesa estava conectada a esse mundo da ração e 45%, provavelmente, era ainda a suinocultura tradicional, do minifúndio, da pequena propriedade. Aí veio o advento da peste suína africana, dizimou 40% do rebanho suíno chinês, e nessa reconstrução a gente está vendo uma aceleração da alta tecnologia, né? Duas das maiores fortunas da China hoje são famílias produtoras de suínos que montaram empreendimentos gigantescos de alta tecnologia. E é por isso que o mercado de soja está tão nervoso, né? A soja volta a subir agressivamente, porque a gente está percebendo uma demanda adicional muito consistente que está vindo da China. Então, para atender sua pergunta, a soja pode ser usada, né, como ingrediente de vários tipos de alimentos processados? Sim. A gente consegue extrair muita proteína, muito uso para uma série de coisas da indústria de alimentos. Mas ainda, a imensa maioria do consumo de soja é o farelo para ser convertido em ração animal, tá? E o óleo de soja virou, por exemplo, para os chineses, um óleo muito importante na culinária, um óleo até nobre, relativamente ao palma, né? O óleo de palma, que na Ásia é muito usado. Então, a soja ainda é o carro-chefe, assim, em grandes volumes, tá? Ainda é essa ideia da alimentação de animais, tá? É o maior consumo. Legal. Você está falando aqui, eu estou tendo delírios com a cozinha chinesa. A gente preso em casa há um ano. Eu só estou imaginando comer algo diferente, sabe? É uma comida espetacular, né? Tirando os anedóticos, né, Silvia? Assim, o que a gente se entende bem é espetacular, né? Você sabe que quando eu fui para lá, eu fiz questão de experimentar praticamente tudo. E aí eu tenho histórias bem interessantes sobre isso. Parabéns pela coragem. Não sei se eu A partir do momento que você começa a apreciar, tem coisas muito gostosas. Legal. E a carne de porco é muito boa, realmente, lá. Uhum. Bom, voltando àquela imagem que você nos mostrou, que talvez nem todo mundo tenha visto, acho que não vale a pena projetar de novo, mas eu vou contar. Aquela imagem que o Alexandre colocou, ela tinha vários círculos e mostrava a evolução de 90 para 2018 e mostra que a China tem um grande déficit, principalmente na soja, e o Brasil o maior superávit na soja, seguido da Argentina. Correto. E aí eu queria voltar àquela questão de celeiro do mundo, sabe? Uhum. O pessoal do agro adora falar que a gente é o celeiro do mundo, mas eu acho que isso traz uma responsabilidade muito grande também, que talvez não seja nosso papel assumir isso, sabe? Uhum. E aí, olhando para a soja, que é a maior cultura, como é que você vê essa tarefa de alimentar o mundo? Você acha que é possível? Você acha que a agricultura brasileira ela tem esse potencial realmente, ou é só um delírio coletivo? Não, acho que é uma realidade já, na verdade. Tá bom, primeiro vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares, tá? As maiores agriculturas do mundo são a chinesa, a americana e a indiana, né? Se você pegar pelo nível, o volume total de grãos que o país produz, nós somos o quarto maior produtor do mundo. Então, assim, em que sentido nós podemos ser o celeiro do mundo? No sentido que nós estamos gerando um excedente exportável, porque, veja, a sociedade chinesa é composta de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que estão ficando mais ricas e, mesmo tendo uma agricultura gigantesca, conforme a renda vai subindo, vai melhorando o nível da dieta, tá? Só contar uma história rápida, tá? Os nutricionistas consideram, tá? Para a gente ter um número de referência. Contar. Aqui nós estamos batendo papo. Legal. Não, que eu acho que é uma referência bacana para as pessoas no dia a dia, tá? Os nutricionistas consideram que uma dieta adequada para todo ser humano, se a humanidade pudesse todo mundo se alimentar bem, tá? Seria uma dieta muito parecida com o que há no Mediterrâneo, tá? Que combina muitas coisas, combina cereais, combina legumes, tá certo? Verduras, frutas e carnes, leite, proteína animal, tá? Se eu pegar o cereal que eu preciso consumir, mais o cereal convertido em proteína animal, tudo bem, Silvia? Seria necessário produzir para cada ser humano alguma coisa ao redor de 450 quilos de grãos. Se quiser dar uma arredondada, meia tonelada por habitante ano. Seria algo que, assim, se todo mundo comesse igual, era uma dieta adequada.
tá? Se você for para os países mais pobres do mundo, eles consomem abaixo de 200 quilos por habitante ano. E assim era a China, assim é a Índia até hoje. Tá? Então, assim, na medida que a dieta vai migrando, né, de só cereal, você vai melhorando a dieta, precisa de proteína, né, animal. E aí eu preciso de grão para converter em proteína animal. Tá? Por isso que acaba sendo meio quilo. Se você vai para os Estados Unidos, eles chegam a consumir 800, 900 quilos por habitante ano. Daí todo o debate americano de obesidade, toda uma discussão. Tá? Mas assim, é uma sociedade que consome muito acima do que precisaria, fato. Tá? Mas, de qualquer maneira, se você faz a conta, multiplica o que a gente produz hoje, se fosse para produzir alimento, para todo mundo consumir igual, se as pessoas tivessem poder aquisitivo, tá? É um desafio enorme para a humanidade ampliar a produção atual. Tá? Isso é um desafio. As pessoas, às vezes, não reconhecem isso, né? A gente tem um desafio grande. E qual é o problema, Silvia? Olha para o mundo, onde é que tem terra, tá? Para você poder expandir? Aqui, né, na América Latina, em especial no Brasil, na África, né, e provavelmente nas grandes planícies russas, só que lá ainda é muito frio, né? Assim, e, portanto, há um limite também, mas eles têm um potencial agrícola, eu acho, relevante. Tá? Mas, assim, você vai para a Ásia, esquece, todo mundo já usa a terra no limite. Você vai para os Estados Unidos, já usa no limite. Você vai para a Europa, já usa no limite. Então, é por isso que o pessoal olha e fala, olha, daqui para frente já é uma realidade, e conforme a demanda for crescendo, vai ter que sair da América do Sul, da África e de talvez o leste europeu. Tá? Na África tem um problema, Silvia. É lá que as pessoas comem 200 quilos por habitante ano. Então, um pedaço do que a África crescer de produção, tá certo? Vai ser para atender a própria demanda interna. Então, não é que ele gera um excedente exportável logo de cara. Já nós, brasileiros, temos um padrão de dieta, teoricamente, adequado. Tá? Eu sei, pelo amor de Deus, que nós temos uma péssima distribuição de renda, Claro, tem gente, claro. Tá? Mas em termos de volume de produção, nós atendemos a nossa sociedade de uma maneira significativa e geramos um excedente exportável capaz de alimentar o mundo. É por isso que a gente se converte, né, numa esperança, numa expectativa e numa realidade, eu diria, de que essa expansão de demanda vai passar pelo país. Tá? Então, é uma responsabilidade grande, sem dúvida. Tá? O Brasil vai ter uma participação crescente no mercado mundial e vai ser cada vez mais importante do ponto de vista geopolítico para gerar estabilidade de oferta de alimentos em muitos lugares do mundo. Tá? E, de novo, mais uma vez, a soja é o carro-chefe dessa expansão. Tá certo? Eu insisto nesse ponto, né? Se os países tentam produzir alimentos, eles tentam produzir aqueles que eles mais consomem e que são mais caros de serem transportados, né? Por isso que tentam produzir o seu arroz, o seu trigo e o seu milho, tá? E aí deixam para importar aquilo que é mais caro. Por isso que acaba que a soja tem um desempenho, e nós, brasileiros, construímos um sistema tecnológico, né, que vai do melhoramento de variedades, que vai do saber usar os defensivos, que vai de toda a tecnologia de produção, uma agronomia muito competente, produtores muito competentes, sem nenhuma brasileirada da nossa parte, é fato. Tá certo? Nossas produtividades são as mais altas de todas, estamos desenvolvendo, né, conseguindo plantar soja em areia, conseguindo plantar soja em áreas inundadas, conseguindo resolver situações muito complexas, às vezes, do ponto de vista agronômico. Né? Nós temos profissionais. Eu, quando podia viajar, tinha o privilégio, né, nesses eventos que a gente fazia, de ouvir nossos colegas profissionais aí, né, cada um olhando para um pedaço do sistema de produção e construindo esse mosaico, né, de tecnologias, e a gente está conseguindo entregar. O fato é esse, tá? E, de novo, não é nenhuma brasileirada aí, né, essa coisa que Deus é brasileiro, esse jeito nosso, mas o fato é que é extremamente bem sucedido, tá? Para puxar um desses clichês, e aqui se plantando tudo dá, né? Desde Pero Vaz de Caminha, não é uma realidade, né? Não, falso, mentiu. Muito falso, principalmente quando a gente fala de cerrado. E nessa sua fala de que existe abundância de terra,
naturalmente vem aquele pensamento de até onde vamos plantar a soja, né? Certo. Aquele mar de soja que a gente que é do agro acha lindo, mas que é tão mal visto em outros ambientes da sociedade. Certo. Então, eu queria, inclusive, para a gente começar a falar de tecnologias, eu queria que você falasse sobre esse potencial de expansão de produtividade sem que a gente chegue a mexer com a Amazônia ou com áreas alagadas Tá do bom. Cerrado, por exemplo. Essa sua pergunta é muito boa, tá? Eu diria para você, Silvia, o seguinte: a gente tem potencial de expansão para áreas muito novas? Temos, tá? Mas também é fato que nós estamos expandindo em áreas que até pouco tempo não eram consideradas tão nobres assim, tá? Uhum. Eu sou um proprietário aí trabalho com pecuária em Três Lagoas, né, na região ali, é uma área muito arenosa, e a gente está começando a ver a soja aproximar, né, e ser plantada em arenito, enfim, em área com argila abaixo de 15% e conseguindo colher. Tá? Isso era inimaginável alguns anos atrás. Tá? Então, é muito relativo o que a gente considera de uma apto para. Tá? Quer dizer, nem tudo é a perfeição, mas ainda há um espaço. Normalmente, você vai em cima de áreas de pastagens. Né? Isso tem sido a grande expansão da área de soja no Brasil, mais de 90% é em cima de área de pasto, de área degradada, de área que vai sendo incorporada. Né? O sistema brasileiro, aliás, se a gente conversa com os pecuaristas, o sentimento é que está ficando cada vez mais apertado para o nosso rebanho. Então, a produtividade da pecuária também tem subido muito. Tá? É difícil dizer para você exatamente, porque isso é um debate acalorado entre o pessoal que faz essa espacialização da produção brasileira, etc., etc. Mas fala que a gente tem aí, sei eu, 160 milhões de hectares de pasto, mas, na verdade, se você pegar um pedaço está na Caatinga, um pedaço está em áreas muito secas, tá, Silvia? Então, a gente vê uma situação que, sei eu, mas, de qualquer maneira, temos uma área para expandir. O que eu acho mais interessante do sistema brasileiro é que a gente está tentando integrar, né, sistemas de produção, usar gado no meio da soja e do milho, tá certo? Não, a gente está tentando achar jeitos de rotacionar. Por quê? Porque é da história da humanidade, tá, e da biologia. O que a biologia nos ensinou? Toda vez que eu estendo, né, a produção, eu vou aumentando a concentração de pragas, de doenças, porque eu tenho uma certa homogeneidade de plantas na paisagem, etc. E eu tenho sempre um desafio a cada ano maior de controlar pragas, de controlar fungo, de controlar doenças, tá certo? Porque isso cresce conforme essa expansão se dá. Então, há uma certa impressão que é fácil fazer o que a agricultura faz. Não é. Tá? E especialmente fica mais difícil conforme essa expansão vai se dando. Então, a gente volta para as nossas primeiras aulas de agronomia, né? Aqueles professores espetaculares que marcam a vida da gente, tá certo? Vai para os fundamentos. Boa nutrição de planta, tá certo? Rotação de cultura, intercalar sistemas de produção, tá certo? A gente está tentando fazer isso, mas é fato, Silvia, você vai para 40 milhões de hectares de soja, que talvez vire 50, tá certo? Na próxima década, sim, provavelmente, não tem paralelo no mundo, você entende? É muito grande, é muito grande. E a gente faz aqui, nós não temos um inverno para, né, nevar e cortar fumo, matar inseto, tá certo? Isso aqui é um ambiente tropical. Tá certo? Seca, ajuda um pouco, sim, ajuda. Tá? Mas a verdade é que nós temos um padrão de umidade, então nas áreas aí que você está dizendo da nossa expansão, eu vou para áreas muito úmidas, né? Vai para o Pará. A gente vai tendo desafios gigantescos no nosso sistema de produção que às vezes as pessoas não conseguem avaliar. Quem está distante parece tudo fácil, né? Você tem máquina. Então, é cada vez mais desafiador. Bota a nossa inteligência dos nossos colegas de campo aí que desenvolvem pesquisa em todas as áreas, tá certo? Em todas as áreas. Isso é um amplo leque de tecnologias de alta sofisticação e que agora entra no mundo digital, de tentar, através de dados, de informações, a gente usar a inteligência para tentar lidar com esses desafios de um sistema produtivo. Mas, assim, é evidente que a expansão, né, de uma produção
Aí as pessoas vão dizer, então, para que expandir? Para quê? Porque tem demanda, tem gente, é o que a gente está falando, tem fome, tá certo? Tem um problema concreto para ser resolvido, sabe? E eu acho que as pessoas minimizam, num certo sentido, não agora, que os preços dos alimentos estão super altos, porque, enfim, tem o câmbio, mas, assim, as pessoas... Assim, não é, o Brasil, relativamente, é uma sociedade que conviveu, nesses últimos 30 anos, com uma capacidade produtiva muito grande, a ponto de nos tornarmos o maior saldo comercial agrícola. Silvia, se for atualizar aquela bola que dava 75 bilhões de dólares de saldo comercial agrícola, esse ano vai passar de 100. É espetacular. Nós vamos exportar, na nossa conta, 124 a 125 bilhões de dólares só de produtos agrícolas. Quer dizer, era 100 no ano passado. Então, é um negócio espetacular. Tá? Então, você olha para a sociedade brasileira, né? Hoje o Brasil, eu estava olhando um dado macroeconômico, eu fui professor, viu, de macroeconomia, 17 anos, eu estava olhando os dados brasileiros, quer dizer, quando eu dava aula, né, de macroeconomia, hoje o Brasil é credor líquido contra o mundo, quer dizer, a dívida externa brasileira, privada e pública, é menor do que toda a reserva, tá certo? Que nós acumulamos de 380 bilhões de dólares. Se você pegar na conta qual foi o setor que acumulou esse saldo comercial, foi o agro. Então, ele trouxe uma possibilidade de estabilidade que nós não vimos. Ou seja, socialmente, né, a gente não percebe, mas quem está vivendo no mundo urbano, ele não percebe. Tá? Mas sem que as pessoas se deem conta, o agronegócio está na vida de todos. Nós somos, se você somar essa cadeia toda rica, né, de insumos, de dentro da porteira, fora da porteira, os melhores estudos que existem no Brasil indicam que 1/4 do PIB brasileiro é essa conexão. Então, quando a gente fala, Silvia, que tem um efeito multiplicador para a economia, toda vez que eu tenho um ganho de produtividade no campo, eu gero mais renda, e essa renda se propaga e se multiplica por toda a economia, e gerando mais emprego, gerando aumento de renda. É essa conexão, né, do sistema produtivo brasileiro a toda a sociedade brasileira que eu acho que não é devidamente avaliada, sabe? Especialmente quem é de fora, quem não conhece, quem nunca olhou, quem nunca parou para pensar, né, que a soja que está sendo produzida lá, ela vai gerar o emprego de quem está vendendo roupa em São Paulo. Sabe? As pessoas acham que não, mas tem um efeito multiplicador que perpassa por toda a sociedade. Né? Então, veja quão desafiadora, né? Quando a gente olha sob uma perspectiva, eu preciso desenvolver tecnologia, não só para manter essa produção dinâmica, mas para tentar elevar a produtividade e usar menos terra, que é um fator escasso no mundo todo. Né? Então, é muito importante o ganho de tecnologia. Tá? Deixa eu dar um dado que pouca gente sabe. Tá? Se você pegar os últimos 70 anos da história da agricultura, tá? Mundial, não um dado brasileiro, tá? 90% do aumento da produção de alimentos da humanidade veio por ganhos de produtividade e 10% por aumento no uso da... Na verdade, não dá 10%, dá 7%. Tá? Então, é só para mostrar a importância... Olha o que se poupou de área. As pessoas não têm essa dimensão. Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizendo, combatendo certas tecnologias, sem olhar que elas são poupadoras de terra e de floresta, tá certo? De água, e de captadora de carbono, etc. Então, assim, a gente não pode perder de vista que a história ambiental está conectada com a história de desenvolvimento tecnológico. Essas coisas, elas são irmãs siamesas, no meu entendimento, você entendeu? Então, me parece que essa é a característica da agricultura brasileira. A gente construiu um ganho, uma trajetória, embora a área plantada no Brasil tenha crescido, é muito menos do que as pessoas imaginam, porque a grande maioria dessa ocupação ela está indo em cima de áreas já abertas. Tá? Essa é a grande maioria. E essa é uma condição de alta produtividade. E agora, com essas novas tecnologias que estão sendo... Eu insisto, tá? Plantar que é coisa para agrônomo, né? que está no dia a dia. Plantar soja em área com 15% de argila
tá certo? Não era, se era chamado de louco 30 anos atrás, onde tem veranico, tá certo? E a gente está vendo sucesso nessa implantação. Então, assim, é muito importante. Nós somos cachorro grande. Tá? Nós entramos num mundo que é dos maiores, tá certo? Não. E isso Podemos encarar a briga, né? isso gera desafio de gente grande. E nós somos a única agricultura grande nos trópicos. Isso as pessoas às vezes não se dão conta também, porque esse mar de tecnologia que é desenvolvido no mundo rico, tá certo? Que tem uma ciência aplicada fortíssima, que tem, né, toda uma inteligência, não necessariamente se adapta. Se eu desenvolver um celular na Coreia ou nos Estados Unidos, tá certo? Não, nós vamos usar ele. Agora, se eu desenvolver uma tecnologia, um defensivo ou alguma coisa que se aplique numa condição temperada, não necessariamente tem o mesmo desempenho na condição tropical. Para isso, a gente tem que ter pesquisa aplicada, para isso, a gente tem que ter desempenho, tá? E precisa ter inteligência, ter gente competente, ter leitura do que está acontecendo, testar, né? ter números. Tá? Então, é extremamente desafiador e a nossa inteligência vai ser ainda mais desafiada quanto maior nós ficarmos. Tá? Então, esse é o tamanho do desafio brasileiro. Tá? Nossa, acho que eu estou aprendendo muito aqui. Eu queria Estou falando demais, né, Silvia? 5 aulas. Aceleradão. Não, eu estou aqui só bebendo disso, porque eu me considero uma pessoa absolutamente letrada no agro para uma paulista, tá? Okay. Para uma paulista. Condicionado a ser de São Paulo. Tá ótimo. Então, mas você está me trazendo tantos dados que eu poderia trazer tantas outras perguntas aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo. Eu quero ainda voltar a falar aqui de integração lavoura-pecuária-floresta. Acho que eu vou ter que chamar o Renato Rodrigues para falar sobre isso algum dia. E tem várias outras informações aqui que você colocou. Eu quero colocar para a nossa audiência que podem mandar pergunta. Tem várias mensagens assim de sou sua fã, né? Vários joinhas, aplausos e coraçõezinhos, mas o pessoal pode mandar aqui o que quiser de pergunta. Mas, como o nosso tema da série é defensivos agrícolas, são os desafios enfrentados por defensivos agrícolas, e a gente chegou nesse ponto da conversa que estamos falando de tecnologias. Eu posso dar um depoimento aqui muito de paulistana mesmo. Eu morava, até antes da pandemia, num apartamento que tinha uma varanda muito grande, e a gente tinha 5 árvores frutíferas pertinho ali do Parque Ibirapuera. Perfeito. E não tinha a menor condição, o tanto de bichinho, tanto de problema que a gente tinha, o tanto de doença, e eu estou falando num ambiente onde não estão essas pragas todas circulando, que não é tão quente, tão úmido quanto no Cerrado, e eu tinha 5 árvores. Não conseguiu produzir, provavelmente. Não conseguia manejar. Então, assim, é impossível a gente falar de grandes áreas sem falar em tecnologia. E aí eu estou falando de maquinário, eu estou falando de irrigação, eu estou falando de calcário, eu estou falando de fertilizante, estou falando de defensivo. Correto. Então, falando de defensivo, para a gente ficar aqui no nosso tema, eu adoraria ir para mais coisas, como que o uso desses produtos pode garantir uma produtividade mais sustentável? Olha, eu acho que no sistema de produção ele é absolutamente central, tá? Porque é o que você está dizendo. Eu tenho constantemente ataques de pragas, as pragas e os fungos vão se especializando, né? Aquela velha máxima ali dos princípios de desenvolvimento da biologia, tá certo? Você desenvolve planta. Veja, quando começou a dar o grande salto da humanidade, tá certo? Em termos de produção de alimentos, a gente vai ter que voltar lá na virada do século XIX, século XX, quando o Mendel, né, descobriu aqueles, não sei se vocês lembram, aquelas coisas das ervilhinhas, das ervilhinhas, tal, e eu quase fiz biologia por causa disso. Por causa disso. Então, as leis de Mendel, né, que a gente começou a manipular plantas de um jeito diferente, etc., e conseguimos, tá, o que é bastante importante, homogeneizar as plantas. Por quê? Porque a gente precisa colher junto, precisa plantar junto. Essas plantas, elas têm uma nutrição semelhante. Você tem grandes ganhos de escala. Foi aí que o preço do alimento começou a cair no mundo todo, porque a gente conseguiu dar um salto de produtividade. Esse sistema permitiu à humanidade se livrar da fome, por falta absoluta de alimentos.
E acontece que a hora que eu homogeneizo as plantas, porque eu quero plantar junto, colher junto, ter eficiência, ter escala, eu crio indivíduos iguais e eu vou especializando em insetos, pragas, fungos que atacam seres iguais. E eu preciso, então, proteger, né, para conseguir chegar nos níveis de produtividade que a gente tem que chegar. E é isso que toda essa estrutura de defensivos faz, né? Ela bloqueia, ela permite, ela defende a planta em momentos críticos para manter a produtividade em patamares elevados. Senão, assim, às vezes é binário, é 0 ou 1, certo? Porque pode ter uma infestação de tal monta que não produza nada. Tá? Então, a gente tem, né? E aí é uma corrida da ciência, da inteligência humana contra essa especialização que a biologia faz, né? Eu ouço, às vezes, críticas, mas é ilógico, porque vai estar sempre correndo atrás. Mas como é que eu tenho ganho de eficiência e barateio o alimento, sabe? Porque a gente é possível desenvolver um sistema totalmente biológico? Claro que é. Mas não é fácil manter isso em larga escala, com alta produtividade, com grande produção. É difícil, a gente não conseguiu até agora. A verdade é essa, a humanidade não conseguiu. Então, a gente usa de vários artifícios, tá certo? E agora, o que você está dizendo, tem máquinas que nos permitem encontrar, né? Usa imagem, encontra onde está o problema, ataca o problema naquele lugar, etc. Mas nós temos que ter, né, princípios químicos, pode ser até biológico, né? Algumas insetos funcionam, a gente está descobrindo coisas diferentes, não há dúvida, mas a base ainda é uma base química, né? De proteger as plantas. E existem várias doenças, né? No caso da soja, a ferrugem é a dominante, é a mais importante, tá certo? Ela apareceu aí para nós há 10, 12 anos atrás, e a gente teve que lidar com uma doença que, como você bem falou, altas temperaturas, umidade elevada, dissemina numa velocidade absurda, né? Anda quilômetros por dia no ar e vai espalhando, e a gente tem que criar um sistema de defesa para ela, né? Então, não há, no meu entendimento, a gente tem que ser eclético, né? Tem que usar um conjunto, um amplo leque de tecnologias, né? Nós, brasileiros, eu insisto, viu, Silvia? 40 milhões de hectares de soja, que é o que a gente deve plantar esse ano, é coisa muito grande, para qualquer lugar do mundo. Tá? Se a gente imaginar que podemos chegar a 50, 60 milhões de hectares nas décadas subsequentes, é muita coisa. Tá? É muita superfície para ser protegida. Tá? Precisa de muita inteligência de todos os campos do conhecimento da agronomia. Tá? E eu acho que a gente tem que fazer uso de todas as ferramentas possíveis, tá? Porque é um desafio muito grande. Tá? E Alexandre, por 15 anos eu defendi o setor de defensivos, então isso é bastante familiar para mim. E todas as vezes que a gente falava em ganho de produtividade, tinha algumas críticas. É possível dizer que é ganho de produtividade ou eu já acho que é uma grande vantagem garantir a redução da perda? No meu entendimento, é quase semântico, tá, Silvia? Porque, assim, se não usar, vai cair a produtividade, sabe? E pode cair muito, tá? Então, assim, eu asseguro que a produtividade é alta. Agora, existem, né, estudos aí que, eventualmente, certos tipos de defensivos criam até benefícios de ganhos efetivos de produtividade por estimular a planta, enfim, por outras tecnologias que, eventualmente, está dentro, né, da próprio pacote tecnológico, tá? Eu acho que é perfeitamente factível você medir as duas coisas, tá? Então, sim, podemos ver ganhos, tá? Acho que existem tecnologias aí que comprovam isso, inclusive, tá? Mas eu acho que as duas coisas têm muito valor, tá? Sem dúvida, o ganho é um adicional, mas um produto eficiente, tá certo? Para não permitir uma queda, de novo, os fungos vão se especializando, a gente tem que entrar com moléculas novas, né? E, no meu entendimento, essas moléculas têm que ter prioridade, tá? Nesse processo, porque é muito relevante, né? Eu diria assim, há tecnologias novas que comprovam que até ganhos de produtividade acontecem, tá? Não é só... Além de tudo, existe a questão da biotecnologia e da genética daí, né? Para a gente falar em Exatamente. ganho de produtividade, que daria outra live aqui.
Se você pensar, Silvia, eu atuo muito na área de nutrição. Você citou aí, Aham. fui conselheiro de duas companhias importantes de fertilizantes aqui do Brasil e tal. E, assim, acompanho esse mercado no laço. Tá? Estuda nutrição de planta, tem N coisa para ser feita. Sim, dá para melhorar muita coisa. Então, é um pacote, sabe? A gente tem que ser eclético. Eu sempre volto aos meus grandes professores que eu tive lá atrás na agronomia, tá? Aqueles caras que começavam, a gente, sabe? Eu sempre acho que a agronomia devia começar com os mais velhos, dando aula para os mais novos, entendeu? Porque aí dá aquele olhar, fala, e toda vez que a vida vai lá, eu volto para trás, tá? E fico pensando naquilo, tudo que eles nos falavam. Então, é um pacote, é um conjunto de tecnologias. E os defensivos são partes centrais, né? Ela é parte central dessa estrutura de produção. Tá? Veja, eu insisto, o não controle de um fungo, tá certo, da ferrugem, pode zerar zero de produção. Quer dizer, o dano é monstro. Tá? Vai aquelas medidas, pode ser binário. Tá? Então, assim, particularmente, eu acho tem um papel muito relevante, tá? Eu acho importante no pacote. Temos tecnologias para diminuir o uso, né? Os defensivos têm cada vez mais, com menos volume, a gente consegue fazer controles espetaculares, respeitar os tempos de carência. Né? O Brasil desenvolveu toda uma reciclagem que é exemplo no mundo para reabsorver, né, todas as embalagens. Tá? A gente construiu coisas muito bacanas no país, né? Ao longo desses anos, ao redor dessas tecnologias, tá, Silvia? Então, acho que é um benefício que tem que ser reconhecido, sabe? E a tradução disso é alimento mais barato, né? É reserva cambial, entrada e é multiplicação. A gente mostra no nosso estudo que os municípios nos quais essa soja se desenvolveu, eles têm um IDH, um índice de desenvolvimento humano mais alto, né? Escolaridade mais alta, renda mais alta, saúde mais alta, tá certo? Consequência do benefício que há nessa multiplicação aí de renda, né? Que é E a gerada a gente partir vê um daí. retorno para o campo também, né, Alexandre? Sim, Porque essa é uma característica. O Brasil, lá nos anos 70, 80, ele perdeu muito dessa população rural e que hoje está voltando porque os negócios correto. estão no campo. Correto, correto. E agora mais, né? A distância, como nós estamos fazendo aqui, né? É, é, Eventualmente o locus, né, das cidades do interior permitem, né, até uma aglomeração, um trabalho diferente. Eu particularmente, assim, aliás, esse é outro salto tecnológico, né? Se a gente conseguir conectar o país todo, que hoje é o maior desafio nosso em termos de dados no campo, né? Como é que a gente uhum. sobe com os dados, baixa os dados, e veja a importância. Isso aí talvez vejamos o 5G aí chegar, tá certo, e poder conectar. Tanto mais essa conexão for verdade, eu acho que tanto mais nós vamos ter, né, essa mudança no estilo de vida. Mas, de fato, você vê que os assuntos vão se interconectando, né, Silvia? Aliás, eu queria até colocar um parênteses aqui. O Alexandre citou a questão do INPEV, do recolhimento de embalagens. Para quem tiver curiosidade, corre lá no nosso canal do YouTube. Tem uma live com o João Rando falando sobre o sistema do INPEV. A gente tem uma live com um representante da BASF falando de conectividade no campo. A gente tem uma live com o Fábio Rua, que eu acho até que estava assistindo a gente aqui, não sei se ainda está aqui, que fala também dessa questão do futuro, da conectividade. Então, tem bastante material lá para agregar o que a gente está falando aqui, sem falar da série que a gente está concluindo. Mas para concluir a série, eu queria te fazer a pergunta de ouro, que quais são os principais desafios regulatórios e comerciais para que essas novas tecnologias, e aqui claramente falando de defensivos, entrem no mercado? Olha, assim, o sentimento que eu tenho de ter estudado o assunto, embora não seja um especialista em questões regulatórias, mas o estudo comparativo, né, os dados mostram que aqui no Brasil é muito lento. Né? O processo de aprovação de qualquer tecnologia nova, ela é muito morosa. Né? Ela leva 7, 8, 11 anos
tá? Por vezes, os outros países já estão usando a tecnologia há muito mais tempo. A gente com desafio aí no campo que nós estamos vendo, com moléculas, né, novas aí para serem, para entrarem no sistema de produção, moléculas mais antigas perdendo, né, o seu desempenho, justamente por tudo que nós conversamos, tá? Eu, se tivesse que elencar uma questão número um, tá certo? É essa morosidade. A gente tem três entidades que têm que olhar o problema, né, ambiental, humano e a agricultura, e a coordenação desses processos são morosos, né, e a gente está melhorando. Eu acho que há um plano para pôr, né, dar um ritmo maior, né, para essa incorporação de novas tecnologias. Particularmente, eu acho, né, que moléculas inovadoras ou produtos inovadores deveriam ganhar um ritmo maior do que um registro de produtos que já são usuais no país, tá certo? Eu acho que isso seria uma outra questão aí para a gente ponderar pela importância. Política pública é importante, né? Assim, tudo bem, cada novo registro precisa passar por tudo e ok, tá? Já é questionável, moléculas iguais, enfim, mas tudo bem. Tem todo um processo aí, tá certo? Ok, mas também comparar isso a uma nova molécula ou uma nova tecnologia, eu acho que tem uma diferença aí, tá? Pela importância que isso tem de benefício que traz, tá? Então, particularmente, eu acho que a gente, para mim, são as duas grandes questões que eu alinharia, né? Maneiras, quer dizer, e ninguém aqui está pedindo, pelo amor de Deus, para não cumprir as normas, tá? Ninguém, pelo amor de Deus, porque aí o mau uso do que você está falando, tá? Não estou falando Claro, isso, claro. tá? Isso aí tem que A seguir os gente quer protocolos. melhorar o sistema regulatório É, e não é, burlar, não passar exatamente, por sim. cima dele. Vamos lá, tá? Todos nós batalhamos diariamente para aumentar a produtividade. Para o sistema tem que aumentar a produtividade, porque não dá. Tá certo? Chegar 11 anos depois, 7 anos depois, não tem lógica. Tá? Então, assim, tem sim uma questão operacional que pode ser melhorada, de processo, sendo acarteirada, sem vir com esse argumento simplista, tá certo? Que está querendo atropelar. Não, nós queremos respeitar as normas, mas dentro de um prazo que faça sentido pela importância, né? Acho que o nosso trabalho, acho, Silvia, a gente queria sensibilizar a sociedade não agrícola, tá? Do benefício que isso traz para a sociedade brasileira. E andar mais rápido com a aprovação de novas tecnologias é um benefício coletivo, tá? E cumprindo as normas brasileiras. Agora, isso não, desculpa, assim, demorar muito não é que você está querendo dar uma carteirada, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, eu acho que aí leva para um lado que não é justo também, tá? E eu acho que deveria ter algum tipo de priorização do que é uma coisa inovadora versus algo que já faz parte, né, do uso comum no país, tá? São as minhas percepções de melhorias institucionais que poderiam trazer um benefício da incorporação de tecnologia num ritmo mais rápido e necessário nesse gigante que nós estamos nos tornando. Muito bom. Alexandre, como a gente está prestes a cair, eu queria completar aqui com um comentário da Sônia Bonato. Ela colocou que quanto mais tecnologias, menos se usa. E o Arilton também validou isso que ela está falando. É realmente isso. Quanto mais a gente tiver, mais a gente varia e menos risco a gente Exato. tem de, né? Exatamente. Então, Ótimo comentário. Exatamente isso. Na verdade, a gente tem que ter um olhar múltiplo, né? Usar a nossa inteligência justamente para ir poupando mais os recursos, sabe? isso. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica. E eu insisto nesse ponto. Nós podemos chegar a uma agricultura, veja, Silvia, só como referência, tá? O Brasil está aí nos 260, não demora muito, chegamos a 300 milhões de toneladas de grãos. A Índia produz mais ou menos um pouco mais que isso, 350, 40, 20, 30, 50, depende do ano. Tá? E os Estados Unidos e China estão num patamar de 500, 600. Tá? A gente pode chegar lá? Acho que a gente vai. Tá? Mas olha o tamanho do desafio. Né? Estamos falando de dobrar, né, para chegar do tamanho que os outros são. Então, assim, não dá para... A gente tem que mudar
a nossa relação com essa incorporação de tecnologia. O Gustavo Herman está colocando aqui que hoje temos também os biodefensivos para ajudar. Verdade, Gustavo. Aliás, se você quiser vir aqui falar de biodefensivos, está muito convidado. Eu acho, aliás, que sempre é uma coisa que eu sempre falei isso, usar a biologia para a biologia, né? Isso eu acho que é também algo incrível e complementa esse conjunto, esse pacote de tecnologias, tá? Concordo. Alexandre, obrigada. A gente corre o risco de ser derrubado aqui pelo Instagram, então por isso que eu vou fechar. Mas eu quero agradecer não só a sua presença, mas a audiência de todos que estavam com a gente. Essa live ela vai para o canal da Think Brasil no YouTube logo mais, é só o tempo de eu conseguir subir o vídeo. E depois vai gerar um outro documento que eu vou dividir com todos vocês, fechando essa série. Mas foi ótimo, aprendi muito. Espero que a gente possa se encontrar no pós-pandemia para continuar esse papo. Muito obrigado, Silvia, foi um prazer. A conversa vai para quem vai perguntando, né? Então, parabéns aí, foi muito interessante, muito obrigado. É um prazer. Obrigada, pessoal. Até a próxima.